Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu sou médico assistente aqui do HC. Eu acho que a essa altura quase todos vocês devem me conhecer, mas talvez alguns ainda não me conheçam. A gente vai estar junto principalmente na enfermaria do sexto andar, mas eu também ajudo nos ambulatórios, então a gente vai se ver bastante. Eu vou falar sobre a abordagem do paciente que se queixa de fraqueza. Então, só para apresentar para vocês rapidamente o roteiro do que eu planejei falar, eu vou começar abordando alguns aspectos iniciais relacionados a raciocínio clínico, de queixas em geral. Vou falar sobre o que significa fraqueza quando o paciente traz essa queixa para a gente, ou o que pode significar fraqueza e o que a gente tem que fazer para tentar ter certeza que a gente está abordando o problema certo. Como abordar astenia e outras queixas que sejam mais inespecíficas. E, finalmente, falar de fraqueza muscular propriamente dita e uma abordagem localizatória para a gente tentar chegar no diagnóstico. Então, vamos começar com um caso clínico rápido, tá bom? Uma mulher de 45 anos de idade que chega contando que está com fraqueza há 2 meses. Ela fala que tudo começou mais ou menos 2 meses atrás e vem piorando a cada dia. Essas são as informações iniciais. Quando ela foi perguntada inicialmente como que ela descreveria essa fraqueza, ela fala que simplesmente se sente fraca e não consegue se mexer adequadamente. Depois de uma insistência do médico para pedir para ela descrever que atividades que ela tem mais dificuldade de realizar, ela respondeu que tem dificuldade principalmente para levantar de cadeiras e pentear os cabelos. Já talvez tenha vindo na cabeça de vocês uma certa categoria de doenças que essa insistência a mais na anamnese fez aparecer. Então, isso foi bem rápido, tá? Só para ilustrar um ponto que eu acho muito importante, que é sobre a qualidade da informação que a gente coleta. Eu vejo hoje em dia uma tendência muito grande das pessoas tentarem simplificar o que o paciente está falando de forma muito precoce. Então, é como se fosse uma tentativa de transformar a história que o paciente está te contando em tempo real numa vinheta de uma prova, né? Num enunciado de uma prova, de uma questão, né? de uma prova de residência, por exemplo, né? Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo especial de fechamento precoce. A gente fala de fechamento precoce em geral quando a gente fala de hipóteses diagnósticas, né? Então, uma informação que faz você pensar num diagnóstico, por exemplo, uma idosa confusa com uma urina 1 alterada. Você fecha precocemente o diagnóstico numa infecção de trato urinário e para de procurar novos dados. Isso aqui seria uma versão disso, só que para coleta de história. Então, seria uma simplificação precoce da história do paciente. A gente tem que ter cuidado para coletar o dado da história com cuidado e calma, e aí sim depois ir transformando esses dados e chegar num resumo mais simplificado do que o paciente contou, mas tendo cuidado de não fazer isso precocemente. E isso ajuda a gente a representar o problema que a gente está abordando. Então, eu vou pensar no que para esse paciente? Eu estou tentando localizar uma fraqueza muscular real, entre aspas. Eu estou querendo descobrir por que ele está astênico. Na verdade, não é nenhuma dessas duas coisas, ele está dispineico. Qual que é o problema que eu vou abordar, né? Então, essa parte inicial da história, isso não vale só para queixa de fraqueza, tá bom? Mas eu aproveitei o ensejo para falar disso. É extremamente importante. A gente sabe que os médicos, eles fazem hipóteses diagnósticas precocemente quando eles estão abordando pacientes. E a gente tem evidência disso desde o final da década de 70, mais ou menos. Eu coloquei aqui a capa de um livro que é bem interessante sobre o assunto e foi quando surgiram primeiros trabalhos mostrando isso. As hipóteses, em geral, a hipótese, inclusive se o médico for mais experiente, a hipótese certa surge precocemente no encontro com o paciente, e os dados seguintes, eles servem principalmente para testar as hipóteses que foram levantadas. Óbvio que, conforme você continua conversando com o paciente, e às vezes quando você vai examiná-lo, vão surgindo hipóteses novas, pistas que não tinham chamado a atenção, não tinham informações que não tinham aparecido até então. Mas, em geral, o grupo inicial de hipóteses diagnósticas no começo da história, principalmente quando ela é bem feita, como eu mencionei,
levam a gente a coletar os próximos dados no sentido de testar o que foi levantado. E a maior parte dos diagnósticos surge da história. E é muito legal que a gente tem evidência mostrando isso, né? Então, aqui, década de 70 também, estudo antigo, mas tem replicação de um dado parecido da década de 90, e tem até dados brasileiros um pouco mais recentes que isso, mostrando dados parecidos, tá? Então, eu não vou entrar em detalhes de como foi o desenho, porque não é o foco da aula, mas quem quiser depois pode pegar a referência, ou se não conseguir baixar, eu mando para vocês. Então, percebam que no número de pacientes aqui, a maior parte dos diagnósticos que combinam com os diagnósticos finais, né? Então as hipóteses que se confirmaram, surgiram da história, né? Algumas poucas do exame físico e algumas poucas de investigações laboratoriais. Isso dá mais ou menos em torno de 70 e poucos por cento dos diagnósticos saindo da história, tá? Tem um dado da década de 90 que é mais ou menos esse número, e um dado brasileiro um pouco mais recente, né, de talvez tenha uma década e meia aí, dá um peso um pouco maior para o exame físico, mas o conjunto história e exame físico ainda continua sendo o responsável pela imensa maioria dos diagnósticos, tá bom? Então isso tudo é só para frisar como é importante essa etapa da história e exame físico para a gente levantar hipóteses, pensar sobre as hipóteses e ir testando elas de forma racional num segundo momento. Então, uma conclusão breve sobre essa primeira parte. Uma história boa, ela requer esforço, tá? Então, eu sei que às vezes é difícil tirar a história do paciente, por N motivos. Mas se esforcem, porque a tarefa de vocês é fazer isso, tá? Não é a tarefa do paciente contar uma história perfeita. É a tarefa de vocês coletar as informações que sejam úteis para cuidar daquela pessoa. Então, isso requer esforço, né? Requer que você pergunte de novo, pergunte de outro jeito, conte para o paciente o que ele te contou para confirmar se foi aquilo que você entendeu, se está certo, tá? Então, tenham bastante cuidado com isso. Cuidado também com esse fechamento precoce, com essa simplificação precoce do que o paciente está contando. Tenha certeza de que você e o paciente estão se entendendo, assim, vocês estão falando sobre a mesma coisa. Isso vai ajudar vocês a definir bem qual que é o problema a ser abordado, e dali para frente a coisa fica relativamente mais simples. Não fica fácil, mas fica um pouco mais simples. Ok, então agora a gente pode partir para uma outra parte que vai ser sobre definir o que é fraqueza, porque vocês já devem ter experimentado isso com vários pacientes, né? Vivido essa experiência de que fraqueza pode significar várias coisas, né? Tem duas que são principais, mas pode significar várias coisas. A principal dicotomia, se a gente for falar assim, dessa palavra fraqueza e no que ela se traduz, é entre astenia e fraqueza muscular. Mas eu deixei entre parênteses aqui algumas outras coisas que às vezes são o problema real a ser abordado e que começa a ser contado pra gente com essa palavra fraqueza, né? Desde dispneia, dor, incoordenação para se movimentar. Mas astenia e fraqueza muscular é a principal dúvida e a principal definição inicial que a gente tem que fazer na abordagem desses pacientes para ter uma noção melhor do que a gente está abordando, tá? Então, aqui algumas sugestões do que você pode perguntar para o paciente. Então, por exemplo, você pode perguntar: o que você quer dizer com fraqueza? E ver se nessa primeira resposta, numa pergunta mais aberta, ele te conta um conjunto de coisas que te permita já definir bem. Ah, beleza, ele está falando de astenia. Ou não, ele está falando que não consegue levantar da cadeira, não consegue pentear o cabelo, enfim. Vão te apontando mais para fraqueza muscular mesmo. Se resta alguma dúvida, essa segunda pergunta eu acho muito útil, assim, eu uso bastante para tentar descobrir se é astenia que o paciente está me contando. Que é perguntar se é falta de energia. Quando é astenia, o paciente responde muito positivamente a isso, né? Uma sensação de estar drenado, assim, de não ter energia, tá com a bateria desligada, todas essas analogias e metáforas, né? Mas é uma pergunta que eu acho muito útil para tentar descobrir se é astenia o problema a ser abordado. E finalmente você pode perguntar para o paciente descrever as atividades que ele realiza no dia a dia, o que ele tem dificuldade de realizar, né? O exemplo que eu falei de levantar de cadeira ou pentear o cabelo, lavar o cabelo, pegar alguma coisa no armário. Isso, quando tem uma dificuldade mais específica, assim, isso te ajuda
não só saber se é fraqueza ou não, às vezes até já suspeitar do tipo de acometimento, né? Que lugar do sistema nervoso está acometido. E aí tem algumas opções, né? Você, nessa alternativa entre astenia e fraqueza muscular, você vai ter uma situação em que você está abordando astenia, tem uma situação que você está abordando fraqueza muscular, e pode ter uma situação que você está abordando as duas coisas, né? Não é infrequente doenças que causam fraqueza muscular mesmo também levarem à astenia, tá? É um fenômeno bastante comum, inclusive. Se tiver as duas coisas, a minha sugestão é, sempre que tem mais de um problema sendo abordado e você tem que escolher um deles para focar, para ser o centro de gravidade do caso, foque naquele que seja menos inespecífico ou mais específico, ou seja, que tenha uma lista de diagnósticos diferenciais menor, né? Uma questão de eficiência. Então, nesse caso, acho que focar na fraqueza muscular faz sentido. Vamos ver um outro caso clínico agora. Um homem de 42 anos de idade se queixa de astenia nos últimos 3 meses. No mesmo período, ele passou a sentir tontura quando ele se levanta e está tendo um pouco de dor abdominal difusa. Não teve vômitos ou diarreia e não tem anedonia ou dispneia. Então, eu vou mostrar esse caso em mais de uma alíquota de informação. E nessa primeira tem informações relativamente inespecíficas, né? A astenia sendo o dado mais inespecífico aí, mas algumas coisas que vão surgindo que talvez vão ajudando a gente a ir afunilando um pouco as nossas hipóteses. No exame físico, paciente com 86/58 de pressão deitado, 60/40 em pé, com sintomas de tontura, sensação de que ia desmaiar. Um abdômen flácido, uma dor discreta e difusa à palpação, e uma pele com hiperpigmentação, principalmente em face, dorso das mãos e superfícies extensoras de articulações. Aqui, grande parte de vocês já deve ter, inclusive, pensado na etiologia, né, do problema, porque surgiram alguns dados que deixam a coisa mais específica. E nos exames laboratoriais, chama atenção uma hiponatremia de 127. Então, legal. Isso é para ilustrar como, quando a gente está abordando uma queixa inespecífica, a gente tem que tentar conferir especificidade para aquela situação. E você vai fazer isso coletando outros dados, então tentando descobrir o que existe além do que é inespecífico. Então, o paciente tem só astenia, mas ele deve ter outras coisas, deve ter outras pistas, né? Então, o que eu vou buscar na história exame físico para ir tentando tornar a situação mais específica? E aqui é uma ilustração, por exemplo, esse círculo mais avermelhado aqui seria um universo de pacientes que têm astenia. E aí o círculo azul seria o universo de pacientes com astenia mais hipotensão postural, já é mais restrito, está contido um no outro. E o paciente com astenia, hipotensão postural, hiperpigmentação e hiponatremia é um grupo extremamente restrito, que provavelmente a gente não ia conseguir pensar em outra hipótese diagnóstica, na verdade, a não ser insuficiência adrenal. Tá bom? Então, é só para ilustrar esse afunilamento, né? Esse movimento do inespecífico em busca da especificidade. Mas, pode acontecer às vezes, da astenia estar associada a outro sintoma com pouca especificidade, por exemplo, febre. Você pode buscar pistas e, na verdade, você só achou que o paciente tem astenia e febre. E aí, para avançar com o caso, a astenia não ajuda tanto, mas a febre, apesar de ser inespecífica, talvez ajude um pouquinho mais, né? Porque te permite que, pelo menos, você tente encaixar o paciente numa categoria de doenças que a gente chama de inflamação. Então, doenças que causem inflamação. E aí você tem um pouco de um fio guia maior para buscar suas próximas pistas. Às vezes, se o paciente só se queixa disso, exame físico você não acha nada que chame muita atenção, às vezes essa busca de pistas vai ser a partir de exames complementares, né? Isso acontece às vezes. Mas você vai fazer isso um pouco mais focado porque você somou uma outra queixa à astenia, e isso, por mais que seja também inespecífico, dá uma afunilada no pensamento, tá bom? Então esse é um outro exemplo do que pode acontecer. O que pode acontecer também é se essa fadiga, essa astenia,
pode estar associada a uma diminuição da capacidade de se exercitar. E o paciente te conta aquilo como fraqueza que você transforma no dado de astenia, né? Se você estiver diante dessa situação, aí vale a pena pensar em causas cardiopulmonares e buscar pistas mais focando nisso. E ainda pode existir a situação em que é só astenia mesmo, ele não consegue contar mais nada, eu não consigo descobrir pista nenhuma numa história inicial, e aí o seu pensamento tem que ir para doenças que podem ter poucos sintomas, né? E elas podem ser inúmeras, né? Mas vale a pena sempre a gente fazer um pensamento mais probabilístico e epidemiologicamente ir atrás primeiro do que é mais comum, né? Então, será que essa pessoa que está falando que está só com falta de energia, ela tem depressão? Será que ela tem hipotireoidismo? Será que ela tem fibromialgia? Será que pode ser apneia do sono? São todos exemplos de doenças comuns e que, eventualmente, podem trazer como pista inicial só essa fraqueza que você traduz como astenia. E aí, uma outra dica de como tentar de novo tirar a história desse paciente para ver se surge mais alguma coisa, é pedir para o paciente contar como que é um dia típico na vida dele. Então, me conta aí, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, o que acontece na sua vida, o que você faz, o que você sente. E às vezes nessa narrativa do paciente vão surgir pistas que vão te ajudar a encaixar ou em alguma dessas coisas, ou até surgir uma coisa que não tinha surgido antes e seja um pouco mais específica e leve para outras hipóteses. Ok? Legal. Então, a gente chega numa outra parte, que é quando a gente determina que o paciente realmente tem fraqueza muscular, né? Perda de poder do músculo contrair e gerar força. Nessa situação, como que eu chego no diagnóstico, tá? Aqui a gente chega numa parte da aula que é um pouco mais o que se espera, em geral, quando alguém fala de fraqueza, né? Uma coisa um pouco mais neurológica, assim. Aí tem alguns dados. Quando a gente fala de anamnese, exame físico neurológico, é uma abordagem muito mais inicialmente abrangente para depois fazer um fechamento. Então, a gente vai coletar bastante dado e depois a gente vai juntar esses dados para tentar reconhecer padrões ou encaixar o paciente em categorias de doenças possíveis. Quais são esses dados que a gente vai coletar? Um deles é a localização, então a gente tem que tentar localizar o problema. Outro muito importante que vai modular bastante nossas hipóteses diagnósticas é a temporalidade. Então, um problema hiperagudo, agudo, crônico, subagudo, a gente vai falar um pouco sobre isso. Se tem sintomas associados ou não, principalmente se forem sintomas sensitivos. E você ainda pode usar as pistas do padrão de neurônio acometido, neurônio motor superior versus inferior. Então, como que uma queixa de fraqueza pode ser localizada, né? Você pode dividir isso de vários jeitos. Então, ela pode ser uma queixa de fraqueza generalizada, que está no corpo todo. Pode ser uma fraqueza focal, tá, por exemplo, em um membro. Ela pode ser proximal ou distal. Pode acometer musculatura facial ou não. Ela pode ser assimétrica ou simétrica. Pode acometer membros superiores. Pode acometer membros inferiores. Então, só pelo dado da localização, e você juntar cada uma dessas 4 colunas, muitas vezes já faz você afunilar bem assim, as possibilidades diagnósticas, né? Como no exemplo da fraqueza proximal que eu dei da pessoa com possível miopatia. Então você ainda tem outras localizações possíveis aqui, um pouco para visualizar mais, né? Então, lesão hemisférica, né? Uma coisa mais de hemicorpo, o hemicorpo com a outra hemiface. Então, lesão que faz paraparesia ou paraplegia, trajeto de nervo, polineuropatia periférica, aqui o trajeto de raiz, na verdade, né? Neuropatia, que pode ser, como está numa mão só, pode ser de um nervo só. Quando é mais simétrico e pegando mais padrão bota em luva, polineuropatia. E um padrão proximal que aponta para miopatia, né? Então, só essa localização de onde do corpo a queixa está localizada e distribuída já ajuda bastante a gente a pensar em etiologias. Uma outra coisa é a temporalidade, como eu falei. Então, tem problemas que vão ser hiperagudos, outros agudos, subagudos. Se for crônico, será que é um crônico que vai progredindo e só piora sempre?
Será que é um crônico que piora e estaciona? Será que é um crônico flutuante? Então, toda essa caracterização, que também aqui depende bastante da história, né? Daí a gente volta para aquela coisa de ter cuidado para delimitar o problema que a gente está abordando, podem ajudar bastante, né? Ajudam bastante. E sintomas associados. O paciente pode desde ter uma fraqueza pura sem sintoma nenhum associado, até ter sintomas sensitivos, ter sintoma autonômico, ter alguma disfunção cortical, né? Por exemplo, no caso de um AVC, né? Ter outras alterações além da fraqueza muscular. Isso tudo ajuda bastante também. E o padrão de neurônio acometido, né? Isso aqui não é perfeito, tá bom? Então não levem a ferro e fogo. A ausência de achados de neurônio motor superior exclui a possibilidade de ter alguma doença que acometa isso, né? Na vida real não é tanto assim, mas serve como um arcabouço para a gente pensar. Então, pacientes com lesão que acometa neurônio motor superior geralmente vai ter reflexo aumentado, tônus aumentado, reflexo plantar em extensão, sem fasciculações, uma atrofia que vai ser menos importante em geral do que neurônio motor inferior e pode ter positividade de clonos, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai coletar todas essas informações, além do que a gente já coletou de história, de exame físico geral, claro, e tentar reconhecer padrões. E às vezes a gente vai conseguir, a partir do empacotamento dessas informações todas, já pensar numa hipótese etiológica. Então, vamos fazer esse exercício agora, tá? Eu vou mostrar alguns casos com essa coluna da esquerda, com alguns achados, e vocês tentem pensar na cabeça de vocês qual que seria a hipótese diagnóstica que vocês fariam, ou, se você não pensar numa hipótese diagnóstica, pelo menos onde você localizaria o problema, né? Se está na medula, se está no nervo periférico, na raiz, no encéfalo, tá? Então, paciente com paralisia simétrica ascendente, com temporalidade subaguda, tônus diminuído, ausência de reflexos e sintomas autonômicos associados. Vou dar uma pausinha para vocês pensarem, apesar de que eu fiquei falando um monte de coisa enquanto estava ali parado. Então isso aqui é Guillain-Barré, né? Seria uma hipótese bem razoável de ser feita nesse caso, né? Outro, fraqueza generalizada com acometimento de musculatura facial, com a temporalidade crônica e progressiva, presença de fasciculações, presença de reflexos exaltados, hiperreflexia e ausência de sintomas sensitivos. Pensem um pouquinho no que vocês acham que pode ser. Aqui tem toda a cara de doença do neurônio motor, né? O principal exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, que tem acometimento tanto de neurônio motor superior quanto de inferior. Caso 3. Fraqueza proximal, temporalidade crônica e progressiva também, sem sintomas sensitivos, com reflexos normais. Aqui a gente pode estar falando de miopatia, tá? Com um pequeno asterisco aqui, quando o paciente tem uma miopatia muito grave, a ponto de estar quase não se mexendo, pode ter reflexo diminuído, tá bom? Isso pode acontecer. Outro caso, uma paraparesia simétrica, temporalidade aguda, com nível sensitivo em T12 e hiperreflexia. Isso aqui tem cara de compressão medular. Assim, tô falando compressão medular como um exemplo de uma doença dessa localização, tá bom? Não quer dizer que sempre vai ser compressão medular, mas se vocês virem um paciente assim, principalmente no PS, né, com uma história bem aguda, é um diagnóstico super relevante da gente pensar. Fraqueza de predomínio ocular, crônica flutuante, não progressiva, com fatigabilidade, sem sintomas sensitivos, mas associado com outro sintoma de diplopia. Isso aqui faz vocês pensarem no quê? Miastenia graves. Então, percebam que juntando aqueles dados que eu mostrei no começo, se você tiver o cuidado de coletar aqueles dados, agrupar aquelas informações
e juntar elas, a gente é capaz de reconhecer muitos padrões no dia a dia e fazer diagnósticos com muito mais facilidade, né? A gente precisa ser focado em ser sistemático nisso, né? Se a gente fizer as coisas um pouco soltas, pegar metade das informações e a outra ficar faltando, a gente fica com dificuldade de juntar informações incompletas, né? Mas se você for juntando aquilo tudo, olhar para aquelas informações, às vezes até anotar num papel aqueles aspectos, temporalidade, localização, tudo, às vezes na hora que você coloca no papel, vem na sua cabeça a hipótese, ou pelo menos você sabe quais vão ser os próximos passos para investigar. Tem alguns casos que a gente não vai bater o olho num conjunto de achados e matar o diagnóstico. Claro que do ponto de vista para ser um pouco mais didático, eu tentei colocar exemplos desses 5 casos que vocês olham e meio que matam a charada na hora, né? Um padrão bem com tudo congruente, né? Na vida real as coisas não são todas sempre congruentes uma com as outras. Os pacientes não leem o livro, se apresentam de formas atípicas, né? É bem comum pacientes se apresentarem de formas atípicas, por mais estranha que essa frase possa soar. Então eu fiz uma outra proposta aqui, na verdade é a mesma coisa, tá? Mas representada de outra forma. É de uma abordagem sistemática, tipo fluxograma mesmo, para pacientes com fraqueza, partindo do acometimento de neurônio motor superior versus inferior, tá bom? Então eu prefiro sempre fazer essas coisas de fluxograma na mão. Eu acho que dá para ler, mas me perdoa aí se a letra não ficar muito legal. Mas eu fui mostrando o fluxograma por partes. Então, se você caracterizar alguns achados que surgiram no neurônio motor superior, o próximo passo seria você pensar na distribuição, né? E aí, esses problemas vão se distribuir basicamente em hemiparesia, paraparesia, ou uma distribuição estranha, bizarra e atípica, né? Diferente dessas outras duas. Se a distribuição for hemiparesia, você pensa na temporalidade. Uma fraqueza com achados de neurônio motor superior, que gera uma hemiparesia, com sintomas que se instalam em minutos, faz a gente pensar muito em AVC-AIT, tá? Esses últimos, esses finais do fluxograma são todos exemplos de doença, tá? Não são o único diagnóstico possível, só para ficar claro. Se a temporalidade, ao invés disso, for em horas a dias, um exemplo, por exemplo, é a esclerose múltipla, né? E se for semanas a meses, pode ser alguma lesão ocupando espaço, por exemplo, uma neoplasia do sistema nervoso central. Se a distribuição é parética, né, se é uma paraparesia, é muito importante a gente olhar para a sensibilidade, né? Então ela pode ter uma sensibilidade normal ou sensibilidade alterada. Se for alterada, a alteração pode ser no tipo de sensibilidade superficial, profunda ou superficial e profunda. E aí, nesse grupo aqui, um próximo passo seria tentar dividir temporalmente, crônica, subaguda e aguda, tá bom? Então, por exemplo, uma paraparesia com uma alteração de sensibilidade profunda pode ser uma deficiência de vitamina B12, é um exemplo, tá bom? Tem alteração de sensibilidade superficial e profunda, e é crônico, pode ser uma mielopatia cervical, né? Alguma doença de disco ali, que está fazendo compressão ao longo de meses ou anos. Se tem uma distribuição bizarra, aí algumas possibilidades diagnósticas. Pode ser múltiplos AVCs, pode ser esclerose múltipla ou neuromielite óptica, ou pode ser doença do neurônio motor, né, que vai acometer aí vários locais do corpo, e pode ter sintomas de neurônio motor superior, inferior, enfim. Mas é isso, esse seria o fluxograma inteiro, considerando o neurônio motor superior, tá? Se for neurônio motor inferior, aí a gente parte primeiro para a sensibilidade, se ela é normal ou alterada. Se tiver sensibilidade normal, eu vou procurar algumas outras alterações associadas para tentar localizar esse problema, tá? E aí, apesar de estar no lado do fluxograma de neurônio motor inferior, tem problemas aqui que não tem nada a ver com neurônio, tá? Pode ser problema no músculo, por exemplo, tá bom? Por isso que essa coisa de categorizar e fluxograma, ela tem uma certa artificialidade, mas ajuda a gente a pensar. Então, por exemplo, se tem uma sensibilidade normal
e tem fatigabilidade, vai fazer eu pensar muito em junção neuromuscular. Se tem um padrão proximal e nos exames tem uma CPK elevada, isso aponta muito para músculo. Se tem fasciculações, pode apontar para células do corno anterior da medula, tá? Se tem sensibilidade alterada, aí eu vou ver a distribuição. Essa distribuição é distal e simétrica. Por exemplo, aqui eu coloquei o Guillain-Barré, né? Tem uma distribuição de um nervo periférico isolado, né? Aí eu vou pensar pela distribuição que nervo que é aquele acometido, por exemplo, o nervo mediano. Se é uma distribuição mais de dermátomo, miótomo, eu vou pensar em raiz. E se tem múltiplos nervos acometidos ao mesmo tempo, em mononeurite multiplex. Beleza? Esse aqui seria o fluxograma inteiro do neurônio motor inferior, tá? Eu espero que não tenha ficado uma bagunça muito grande. Eu quis evitar, né, um negócio desse aqui que causa traumas e lembranças de guerra em todos nós, né? Mas acho que deu para entender, e depois vocês vendo esse vídeo, vocês podem pausar e ir tentando olhar com calma o fluxograma, e se discordarem de alguma coisa, acharem que é diferente, tiverem dúvidas, perguntas, crises, fiquem livres, tá bom? Para me procurar ou me mandar e-mail. Eu tô sempre aqui pelo hospital, mas podem mandar e-mail. Se conhecerem alguém que tem meu telefone, pode me ligar, mandar mensagem também, sem problema nenhum, tá bom? Quem for mais envergonhado, quiser mandar pergunta para a preceptoria me perguntar, não tem problema também, tá bom? Fiquem à vontade e espero que tenha sido proveitoso e até mais.